Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Alvarenga, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais. Nosso pastor presidente é o pastor Antônio Almeida, a quem envio as minhas saudações. Deus te abençoe e que você possa ser instruído nessa videoaula. É um prazer e uma alegria me dirigir até você, e essa videoaula é para comentar as lições bíblicas da editora Betel. No caso, estou comentando a lição bíblica dos jovens, a revista Conectar Mais. Neste trimestre, o quarto trimestre do ano de 2021, nós estamos estudando o livro de Eclesiastes e hoje chegamos à lição de número 8, onde falaremos sobre teologia prática em Eclesiastes. Esse é o assunto que vamos estudar. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter uma excelente aprendizagem. Então, como falei, lição de número 8, teologia prática em Eclesiastes. Verdade aplicada. Nossa vida diária deve refletir nossa teologia. O que eu creio precisa ser vivido na íntegra. Não posso dissociar o crer e o praticar. A vida do cristão deve ser regida pelos ditames bíblicos e estes nos influenciar em toda a nossa maneira de viver. A Bíblia precisa influenciar todas as áreas da minha vida, todas as minhas ações. O cristão deve viver segundo a palavra de Deus, que é a sua regra de fé e prática. A Bíblia é a bússola do cristão, é o mapa, é a placa de sinalizações. A teologia bíblica deve nos tomar por inteiro, ou seja, deve nos dominar, a ponto de que as pessoas, ao olharem para nós, enxerguem a verdade de Deus através de nós, através da nossa vida. Devemos ser a Bíblia que as pessoas leem. Billy Graham, famoso evangelista, disse assim: nós somos a Bíblia, ou nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Teologia fala de estudo. E qual é o objetivo do estudo? Trazer conhecimento. E para que serve o conhecimento? Ser posto em prática, ser vivenciado. Eu sei de algo e esse algo que eu sei precisa ser trazido para a minha vida, para o cotidiano. Por exemplo, eu sei das propriedades, eu sei do poder do fogo. E eu sei que o fogo ele pode ser usado tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Isso é conhecimento. Agora a prática está em como eu vou usar o fogo. Eu vou usá-lo, por exemplo, para fins industriais. Eu vou usá-lo para fins de fazer uma carne assada, um churrasco, cozinhar. Ou vou usar o fogo para causar um grande incêndio numa casa, numa propriedade ou numa floresta. Então, o nosso conhecimento precisa ser posto em prática. E posto em prática de forma positiva, benéfica. Há pessoas que usam o seu conhecimento para o mal, visto, por exemplo, hackers, pessoas que conhecem, vamos dizer assim, da informática, e eles usam para o mal. Nossa teologia, ou seja, o que cremos acerca de Deus e a sua palavra,
ou seja, a Bíblia, precisam ser manifestados em nosso viver diário, em nossas atitudes e relações. Se eu digo que creio que mentir é errado, se eu creio que mentir é pecado, eu preciso manifestar isso na minha vida diária, não mentindo, não aprovando a mentira. Teologia prática tem a ver com o nosso testemunho, com o nosso exemplo. Muitas vezes nós falamos algo que não é praticado. Então, o que eu creio precisa ser posto em prática. O meu testemunho será eficaz ou não, de acordo com o que eu pratico, a palavra de Deus. Vamos falar sobre a teologia do culto. O que é culto? Culto é tributação voluntária de louvores e honra a Deus, o Criador de todas as coisas. Culto está relacionado à minha relação com Deus. Então o culto ele precisa ser voluntário, eu preciso querer cultuar. Não posso cultuar coagido. Eu preciso cultuar porque eu quero, porque eu amo fazer isso. Não podemos confundir culto com liturgia. O culto é o que eu presto a Deus. E a liturgia é a forma como eu faço esse culto. Tem muita gente que se preocupa com a liturgia e não com o culto. O culto é a essência e a liturgia a forma. O culto seria a pessoa e a liturgia a roupa. Deus não está interessado na roupa, e sim na pessoa que está dentro da roupa. Um exemplo, Caim e Abel. Você pode reler a história deles lá em Gênesis capítulo 4, verso 1 ao 5. Caim fez uma oferta ao Senhor, ou seja, prestou um culto ao Senhor. E Abel o fez também. E a Bíblia diz assim: e atentou, ou seja, o Senhor prestou atenção em Abel e a sua oferta. Ou seja, Deus se agradou primeiro de Abel e depois da sua oferta. O texto também vai dizer que Deus não se agradou de Caim e nem de sua oferta. Então, primeiro, Deus olha para Caim e isso lhe desagrada. A questão não era a oferta. A questão não é a oferta, a questão é o ofertante. Então, o culto, ele é, primeiro, uma oferta minha a Deus. E se Deus não se agradar de mim, ele não se agradará da minha oferta, ou seja, não se agradará do meu culto. O meu culto no templo deve ser reflexo da vida fora do templo. Não posso dissociar a minha vida fora do templo com a vida no templo. Não tem como viver uma vida toda errada no pecado e querer prestar um culto a Deus. 1.1 Guardando o nosso pé. A fala do pregador em Eclesiastes 5, ao dizer guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, lembra Êxodo 3:5, quando Moisés é exortado por Deus a tirar as sandálias dos pés, pois aquele lugar era santo. Um lugar se torna santo pela presença de Deus. Por exemplo, nós que estamos em Cristo somos chamados de templo do Espírito Santo. Então, somos santos pela presença do Espírito Santo. Isso fala de reverência, de temor. O Deus que temos que lidar é um Deus santo, é um Deus puro. Salmo 15, verso 1 ao 5. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo?
quem morará no teu santo monte? Aí o salmista passa a descrever a característica ou as características dessa pessoa. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cuja os olhos o réprobo é desprezado, mas honram os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura e nem recebe peitas, ou seja, queixas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. O ambiente onde adoramos a Deus é sagrado e precisamos reverenciá-lo. Como diz o salmista, Salmo de número 26, 8. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. Precisamos ser reverentes no culto e no lugar onde estamos realizando o culto. Deus não gosta de irreverência. 1.2. Obedecer e não sacrificar. Então Deus prefere a obediência ao sacrifício. Um caso interessante na Bíblia que explicita isso muito bem é o caso de Saul e os amalequitas. O profeta Samuel dá uma ordem a Saul para ir até os amalequitas e destruir tudo. Tudo quer dizer tudo. E Saul não fez isso. Saul poupou o rebanho. As melhores peças do rebanho Saul poupou e trouxe como despojo. E Saul tinha como intenção oferecer aquele rebanho como sacrifício. E aí Samuel vai repreendê-lo. 1 Samuel 15, 22. Melhor é obedecer do que sacrificar. Então, Deus, primeiro, espera de nós a obediência. Eclesiastes 5:1. Inclinar-se mais a ouvir. Isso está relacionado à obediência. Ouvir e obedecer. Em Provérbios 28, 9. Está dito que os que desviam o ouvido de ouvir a lei, ou seja, a palavra de Deus, até a sua oração, será abominável. Então Deus não ouve desobedientes. 2. Nós vamos falar agora sobre a teologia do voto. O que vem a ser um voto? É um empenho voluntário de uma palavra ou promessa a Deus ou a uma outra pessoa. Você faz ali uma promessa para Deus ou para uma pessoa. No caso aqui é um voto feito a Deus. O voto feito a Deus tinha caráter sagrado e não podia ser revogado. Para que um voto seja legítimo, ele precisa dos seguintes requisitos: ser voluntário, ser consciente. A pessoa precisa ter responsabilidade e precisa estar em conformidade com a palavra de Deus. Uma pessoa que fez um voto na Bíblia e cumpriu foi Ana. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, Ana era estéril, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei,
todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, Ana está fazendo um voto ao Senhor. Se Deus lhe permitisse ter um filho, homem, ela o ofereceria como um tributo, um sacrifício, para que ele servisse a Deus ali no tabernáculo. E Ana teve um filho. Esse filho foi Samuel. E Samuel foi levado, ainda criança, para o tabernáculo. Ana cumpriu o seu voto. Nós não somos obrigados a votar, mas se o fizermos, devemos cumpri-lo. Fez o voto, cumpre. Fez o voto, paga. Um exemplo de alguém que fez o voto e não cumpriu foram o casal Ananias e Safira. Prometeram dar aos apóstolos, entregar aos apóstolos uma determinada quantidade ali de dinheiro, e eles não fizeram isso. Entregaram parte do combinado e morreram, Ananias e sua esposa Safira. Então, você não é obrigado a votar, mas se votou, precisa cumprir. Tomando cuidado com a nossa boca, ou seja, tomando cuidado com aquilo que a gente fala. A preocupação aqui é com a precipitação no falar. O falar irrefletido, irado. O desespero é tanto que a pessoa vota o que não conseguirá pagar. Às vezes ela faz um voto, e esse voto é um voto tão difícil de ser pago que a pessoa não paga, e ela fica então em dívida, em débito com Deus. Fez o voto, tem que pagar, e não pode tardar a pagar o voto. É o que está aí nos versos 4 e 5 do capítulo 5 de Eclesiastes. Ortodoxia e ortopraxia, duas palavras um pouco diferentes, né? Palavras que não estamos tão acostumados a ouvir. Vamos ver o que isso quer dizer. O prefixo ortos, ou seja, que forma as palavras, diz respeito à ação correta. A partir desse conceito, entendemos que o verbete ortodoxia está relacionado à doutrina correta dentro do cristianismo. Então, ortodoxo é aquele que tem a doutrina correta. Doutrina nada mais é do que ensino. Já na ortopraxia, seria a prática correta dessa doutrina. Eu creio em algo. Ortodoxia. Eu ponho esse algo em prática. Ortopraxia. Então, a ortopraxia é a prática daquilo que eu creio. Amantes da verdade. O cristão, ele precisa amar a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Salmo 119, 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Ou seja, como é que o jovem vai se conduzir pela vida? Caminho fala de procedimento. A resposta: observando-o conforme a tua palavra. Então, o meu procedimento diante da vida deve ser segundo conforme a palavra de Deus. No próprio Salmo 119, o verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então a palavra, ela ilumina, esclarece nosso procedimento e o nosso caminhar. Judas, verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Fé aqui fala daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito. Creio em Deus, creio em Jesus Cristo,
creio no Espírito Santo, creio na Bíblia, creio no perdão dos pecados, creio no céu, creio na vida pós-morte, creio no eterno e perfeito estado do justo e creio também na punição do injusto ali no inferno. Então isso é a fé, conjunto de crenças que nós temos. E Judas está escrevendo aí para que os irmãos possam batalhar por essa fé. Ou seja, vivê-la, defendê-la e ensiná-la. Amar e defender as doutrinas essenciais da fé cristã. Precisamos ser apologetas da fé. Precisamos crer na verdade, precisamos viver a verdade, precisamos ensinar a verdade e precisamos defender essa verdade. O lado prático da teologia. Então a teologia não é apenas acadêmica, ou seja, ela não pode ficar apenas no seminário, ela não pode ficar apenas nos livros, a teologia não pode ficar apenas na minha mente, mas a teologia precisa ser algo que desça para o coração, para as mãos e para os pés, ou seja, a teologia me ensina o que eu devo viver. O segredo de uma vida cristã vitoriosa é ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. Jesus, num dos seus discursos, que foi registrado por Mateus, no capítulo 7, verso 24 a 27, Jesus vai falar sobre o homem prudente, que fez a sua casa sobre a rocha. Vieram ventos, tempestades, e aquela casa não foi abalada. E aí Jesus vai dizer que bem-aventurado é o homem, né, que ouve e pratica a sua palavra. Tem muita gente que ouve, tem muita gente que crê, mas não vive, não pratica. E aí se torna um mau exemplo, se torna uma contradição da fé cristã. Não seja uma contradição. Viva aquilo que você crê da palavra de Deus. Tiago 1,22. A nossa fé precisa ser demonstrada em obras, atitudes e conduta correta. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Nós temos muitos ouvintes e poucos cumpridores da palavra de Deus. Mas a recomendação é, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se você ouve e não pratica a palavra de Deus, você está enganando a si mesmo. E está se tornando um mau exemplo. Está se tornando alguém desacreditado diante das pessoas. E aquele lá fala, mas não vive o que fala. Prega, mas não vive o que prega. Um exemplo claro disso eram os fariseus. Eles acreditavam, eles conheciam, mas eles não viviam. Jesus denuncia eles de forma veemente e forte em Mateus capítulo 23. Conclusão. A nossa responsabilidade diante de Deus e dos homens nos constrange a viver uma vida que exale o bom cheiro de Cristo. Que as pessoas olhem para nós e possam sentir o bom cheiro de Cristo, ver Cristo em nós. Chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que tenha sido proveitosa e bênção na sua vida. Você possa ter adquirido conhecimentos aí para sua vida e também para estar ministrando aí na sua escola bíblica dominical. Obrigado pela sua atenção. Nós somos o canal EBD Mestres. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus por meio aqui da internet. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente aula e que possamos nos encontrar aqui novamente. E o Senhor esteja contigo e com todos os seus, toda a sua família e a sua igreja.